Bom, Lei 866. Conteúdo sobre alteração de contratos para o Tribunal de Contas de São Paulo. Alteração de contrato está no artigo 58, inciso 1, súmula 1 e 2 e no artigo 65. Alteração contratual aqui. Nos termos do artigo 65 da Lei 866, a administração pode alterar literalmente as cláusulas regulamentares ou de serviços dos contratos administrativos, tanto no aspecto da qualidade de modificações do projeto e das especificações, quanto da quantidade em decorrência de acréscimos ou diminuições do objeto. Geralmente, os concursos públicos costumam cobrar o conhecimento dos limites aplicáveis da alteração unilateral de acordo com a súmula 2 do artigo 61 das alterações unilaterais por parte da administração não podem exceder 25% do valor inicial do contrato totalizado. No caso de obras, serviços ou compras, o limite válido tanto para alterações qualitativas quanto quantitativas. Por exemplo, um contrato de manutenção de elevadores, uma contratação de duração continuada, com valor contratual de 100 mil ao ano, não pode unilateralmente ultrapassar 125 mil. Ou fixar abaixo de 75 mil, que é o limite de 25% é a regra de alteração. Se lembra que estava escrito lá? De acordo com a súmula 2, não podem as alterações unilaterais, que é a administração que faz, não podem exceder 25%. Então não pode exceder 25% para cima ou para baixo. O limite de 25% é a regra, ou seja, para os acréscimos, seja para supressão unilaterais de contrato por parte da administração pública. Por toda boa regra, o ordenamento nos fornece ou uma ou mais exceções. Quando o objeto do contrato de reforma for reforma de edifício ou reforma de equipamento, o limite de alteração vira 50% com a particularidade de que só se aplica para acréscimos e não para supressões. Ou seja, você não pode diminuir o preço de uma reforma de edifício ou de equipamento para menos. Você só pode aumentar o valor. Alguns pontos extras. O reajuste do contrato representa alteração dos valores? Não. Nos termos da súmula 8 do artigo 65, não. Inclusive, os reajustes devem ser registrados por simples apostilas dispensadas de celebração dos termos adjetivos. Outra pergunta. Alteração unilateral do contrato para atingir todo tipo de cláusula contratual? Ou literalmente, apenas as cláusulas regulamentares podem ser alteradas. Já a alteração de cláusulas econômico-financeiras, ela depende de uma prévia concordância dos contratados, de ambas as partes, sacou? Destaca-se, inclusive, que a proteção às cláusulas financeiras não pode sequer ser afastado por lei. Isso porque a Constituição, em seu artigo 37, inciso 21, dispõe expressamente que devem ser mantidas as condições efetivas das propostas. Inciso 7. É possível a supressão do contrato em patamares superiores a 25% para supressões. Até 25%. Isso é uma pergunta, tá? Até 25% é a cláusula exorbitante. Ou seja, a administração pode literalmente promover a alteração. Agora, para supressão maior que isso, far-se-á necessário mútuo consentimento, como estabelece a súmula 2 do artigo 65. De se notar, portanto, que é impossível a supressão atingir percentual maior que 25%, desde que por comum acordo. O mesmo não se aplica aos acréscimos contratuais, que só poderão atingir 25% ou 50%, conforme o caso. Dessa maneira, não há que se falar em acréscimos contratuais superiores a tais limites, mesmo que de comum acordo. Todavia, há um caso específico, que é o de limite que poderá ser excepcionalmente superado a seguir. Vamos ver esse limite. Pergunta: será possível que a alteração ultrapasse para acréscimos o limite de 25%? Especialmente sim. Temos o caso especial, temos aqui a aplicação da decisão do Tribunal de Contas da União, que tanto para as alterações consensuais quantitativas como qualitativa admite a ultrapassagem dos limites, observando cumulativamente alguns pressupostos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pressupostos. O primeiro pressuposto é
Não acarretar para a administração encargos contratuais superiores ou oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público acrescidas aos custos da elaboração de um procedimento licitatório. Terceiro, não possibilitar a execução contratual à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado. Terceiro, decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldade na previsão, dificuldades não previstas ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial. Quarto, não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos. 5. Ser necessário a completa execução do objeto original do contrato, a otimização do cronograma de execução e a antecipação dos benefícios social e econômicos decorrentes. Sexto, demonstrar-se na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que extrapole os limites legais que as consequências da outra alternativa, a rescisão contratual seguida da nova licitação e contratação. Importa o sacrifício insuportável ao interesse público primário. O interesse coletivo a ser atendido pela obra ou serviço ou seja gravíssimo. Dum, dum, dum.